tudo bem com vocês? Vocês acharam que ia estar livre de mim, né? Mas não, voltei pra gente falar sobre poder, política e Estado. Primeiro, o que é o poder? O poder é a imposição da própria vontade dentro de uma relação social. Ou seja, quando a sua mãe manda você lavar a louça, ela está exercendo um poder direto, um poder explícito sobre você. E quando você tá lá na baladinha, e aí dá 2 da manhã, e você pensa, nossa, tá muito tarde, minha mãe vai ficar preocupada comigo. Aí você vai e manda uma mensagem para ela, é porque ela tá exercendo um poder indireto, um poder implícito sobre você. Em todas as nossas relações sociais, existem imposição de poder. Por exemplo, na sua relação de amizade, na sua relação de namoro, na mídia sobre a gente, nas relações religiosas, na política, em todas as nossas relações tem imposição de poder. Por isso que é importante a gente entender o que é poder para a gente poder falar sobre política. Aí, Max Weber, aquele sociólogo que vocês tanto gostam, ele fala que um poder legítimo, ele é chamado de dominação. O que seria um poder legítimo? É um poder que a gente aceita ele como poder. Por exemplo, no ônibus, no metrô, tem aquelas cadeirinhas especiais para deficiente, para grávida e para idoso. Se a gente respeita aquelas cadeirinhas como um poder do Estado sobre nós, então é um poder legítimo. Logo, é uma dominação na visão de Max Weber. E aí, Max Weber, ele fala de 3 tipos principais de dominação. A dominação tradicional, que é a crença em instituições e regras que são transmitidas de geração em geração. Exemplos de dominação tradicional: a dominação familiar, a dominação da família, a dominação da igreja. Então, é algo que é passado de geração em geração, de pai para filho. A dominação carismática, que é quando a gente acredita que determinada pessoa tem uma qualidade excepcional, que a gente confia naquela pessoa. Por exemplo, quando a Vivo vai fazer uma propaganda, a Vivo convida a Ivete Sangalo para fazer essa propaganda para eles. Por quê? Porque a Ivete Sangalo é uma pessoa que passa confiança para o público. Ela tem uma dominação carismática. Então, a Vivo vai conseguir vender mais com a imagem da Ivete Sangalo. Logo, a publicidade usa muito da dominação carismática para conseguir vender. Você vê aí, tipo, vocês veem, né? Aí no Instagram de vocês, todos os Instagrams, digital influencers, eles costumam vender muito, né? Por quê? Tipo, faz muita publicidade. Por quê? Porque as empresas utilizam da dominação carismática que eles têm. Outra forma de dominação é a dominação racional legal, que é a dominação que é fundamentada em normas e regras. O Estado moderno, ele é característico por essa dominação, a dominação racional legal. A gente respeitar a Constituição, a gente está respeitando a dominação racional legal. Só que Weber fala que uma instituição, ou uma pessoa, ou uma figura, não precisa necessariamente ter apenas uma forma de dominação. Para Weber, uma instituição ou uma figura pode ter mais de uma dominação. Aí aqui eu coloquei a imagem do Obama. O Obama é uma figura carismática? Sim, para muitos sim. Lembrando que nem sempre o que é carismático para mim vai ser carismático para vocês. Mas o Obama é uma figura carismática, então ele tem a seu favor a dominação carismática, e quando ele era presidente, ele tinha a seu favor também a dominação racional legal. Gente, imagina se o padre Moacir, que é o padre que organiza a Pentecostes, resolve ser deputado. Ele vai ter a seu favor a dominação tradicional, a dominação da igreja, a dominação carismática e a dominação racional legal. Vai ser muito poderoso. Então, agora que a gente já viu o que é poder, vamos ver o que é política. Política é um termo muito amplo. Vocês podem ver aqui que eu coloquei diversos significados do que pode ser política. Mas o que eu mais gosto de usar é esse aqui. A política é a ciência de governabilidade de um Estado, ou seja, a política ela é uma ciência
Por quê? Porque ela não é baseada no achismo. Ela tem que ser empiricamente comprovada, na base da observação e da experimentação. Então, para fazer política, você está fazendo algo preciso. Você não está fazendo algo baseado no achismo. E também a política é a arte de negociar para tornar interesses compatíveis. Ou seja, um político ele tem que saber negociar. Por quê? Porque o presidente é de um partido, um deputado é de outro partido, outro deputado é de outro partido, um senador é de outro partido, e eles precisam aprovar projetos. Então, eles precisam negociar entre eles para poder aprovar um projeto. Um exemplo a gente está vivendo agora, que é o auxílio emergencial. Foi um projeto do governo federal, só que inicialmente era um projeto de R$200, o auxílio de R$200, e aí foi para o Congresso Nacional e os senadores e os deputados federais aumentaram para R$600 e voltou para o Executivo e foi aprovado no Executivo. Então, houve uma negociação entre senadores, deputados federais e o presidente. Então, o Estado, ele é o país soberano organizado politicamente dentro de um território. Então, quando a gente está falando de Estado com letra maiúscula, a gente não está falando dos estados Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo. Não, a gente está falando do país que tem um poder soberano e é politicamente organizado dentro de um território, no território desse país. E aí, o Estado, ele é considerado uma pessoa jurídica. Por que uma pessoa jurídica? Porque para você ter direitos e obrigações, você precisa ser uma pessoa. Nós somos pessoas físicas, então a gente tem um cadastro de CPF, cadastro de pessoa física. E as empresas e os órgãos do Estado são pessoas jurídicas, então eles têm um cadastro de CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, para que o Estado tenha direitos e obrigações, ele tem que ser uma pessoa e logo o Estado é uma pessoa jurídica. O Estado moderno, que é o Estado que começa depois do feudalismo, ele é marcado pela racionalização da gestão de poder. Ou seja, é um Estado racional, não é mais marcado pela vontade de determinadas pessoas. Existe uma racionalidade naquele Estado, naquele poder soberano do país. E aí, quais são as características do Estado moderno? O que caracteriza um Estado como um Estado moderno? Primeiro, precisa ter povo. Segundo, precisa ter um território. Terceiro, precisa ter governo, quem comande esse Estado. Quarto, precisa ter uma finalidade. E a finalidade do Estado brasileiro se encontra no artigo 3º da Constituição Federal. Quinto, precisa ser soberano. Ou seja, não pode ter naquele país, naquele estado, naquele território, algo mais poderoso do que o próprio Estado. E nem as legislações internacionais podem ser mais poderosas do que as legislações do Estado, do país. E aí, o Estado ele é dividido em executivo, legislativo e judiciário. E o que é o poder executivo? O poder executivo é o poder de administração. Ele é representado pelo presidente no âmbito federal, pelo governador no âmbito estatal, pelo prefeito no âmbito municipal. E aqui em Brasília, o monumento que representa o poder executivo é o Palácio do Planalto. E o poder legislativo? O poder legislativo é o poder de legislar por meio das leis. Ou seja, o legislativo ele vai criar lei, vai extinguir lei, vai modificar a lei e é representado no âmbito federal por senadores e por deputados federais, no âmbito estadual e distrital por deputados distritais e estaduais e no âmbito municipal pelos vereadores. O legislativo ele também vai fiscalizar o executivo. E o poder judiciário. O que é o poder judiciário? É o poder que vai julgar a partir das leis que foram criadas pelo legislativo. Ou seja, vai julgar cada caso a partir das leis que foram criadas pelo legislativo. Eu esqueci de falar que o poder legislativo ele é representado aqui em Brasília
pelo Congresso Nacional e o Poder Judiciário é representado pelo STF. Então, e o que é o governo? O governo é o conjunto de pessoas que vão estar no poder estatal, que vão estar no poder do Estado. Por exemplo, aqui em Brasília, quem está no poder do Distrito Federal? É o governador de Brasília, né? No caso, o MDB, o partido MDB. Então, gente, por essa aula é só. E a gente vai voltar numa próxima aula falando sobre a formação do Estado brasileiro.